pessoal. Sou a aluna Lúcia Mara Jutkovski, da Universidade Federal de Lavras. Meu curso é de pós-graduação em Produção de Material Didático com o uso do Linux Educacional. Sou do Polo de Lavras. Disciplina Produção de Material Didático com o professor Gilson Lucas Pereira. Tutor orientador, o Cláudio Augusto Gomes. A atividade em questão é um planejamento de um vídeo educacional, tá? O tema que vamos tratar hoje é da disciplina de português, produção textual, um tema que assusta muito os alunos na hora de produzir um texto. Então vamos começar falando sobre linguagem. O que é linguagem? É um substantivo feminino a princípio. Linguagem, no conceito de geral, quer dizer qualquer meio sistemático de se comunicar através de ideias ou sentimentos ou através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, etc. E, geralmente, esse sentido de linguagem é dos humanos, no caso. Eu coloco que linguagem, ela existe de diversas formas, de diversas maneiras. A princípio, a gente pode colocar que os índios se comunicavam através da fumaça, né? E que nossos meios de comunicação variam muito. Nós podemos nos comunicar através da pintura também, através da oralidade, que é o mais comum, através de gestos, de sons como as músicas, né, que se apresentam muito. Além de que, nós temos a questão de que a linguagem ela é definida em 3 grupos. Vamos colocar como a verbal, que é a linguagem na qual escrevemos, na qual nos comunicamos de formas mais diretas. E ainda a linguagem não verbal, que é a indireta, por signos, por sons, digamos assim, por gráficos, né? E ainda temos a mista. A mista é a junção da verbal com a não verbal. Poderia citar um exemplo aqui agora das histórias em quadrinhos, que ela apresenta, por exemplo, a imagem e ainda nos balõezinhos a conversa, né? Então fica claro que a linguagem ela se apresenta de diversas maneiras e de diversas formas visuais, inclusive, e sonoras, tá? Então vamos ver à frente mais uma questão. Bom, continuando nossas informações, vamos falar sobre texto agora. Na hora de elaborar texto, muitos alunos têm muita dificuldade, porque eles às vezes não têm ideias, não sabem a relação entre a ligação entre as palavras e as ideias. Então vamos conceituar a primeiro. Texto é uma ampla e aberta definição mais precisa das palavras, né, e das ideias. A grosso modo, pode ser entendido como manifestação linguística, então, das ideias de um autor ou de si mesmo que esteja elaborando e que sejam interpretadas pelo leitor, por quem está lendo, tá? Ela deve abranger também os seus conhecimentos linguísticos e culturais na hora dessa produção textual. Seu tamanho é variável. Entende-se também como um conjunto de palavras e frases articuladas, escritas sobre qualquer suporte. Então, texto, nós temos que entender da seguinte forma. Para ser um texto, não bastam ser palavras soltas, elas têm que estar interligadas e apresentar sentido. Existem também vários textos com várias informações, que chamamos de gêneros textuais, mas isso vamos ver à frente. Então, vamos colocar como texto uma sequência dos fatos, dos pensamentos, da organização, como vai ocorrer a sequência do que você quer determinar naquele momento, das suas ideias, tá? Então, o texto também precisa ser compreendido pelo leitor, como foi citado. Ao ler, ele tem que entender a mensagem, ele tem que vivenciar essa mensagem. Para isso, você precisa, na hora da elaboração, construir um texto que as palavras estejam organizadas dentro do parágrafo e dentro do contexto geral do texto. Tá? Então, a princípio seria isso, na elaboração do texto, ligar e interligar as palavras para se dar sentido, tá? Seguindo todos os elementos linguísticos que necessita da língua portuguesa. Pode ir articulando a ordem deles. Ainda
temos ainda a questão para se produzir um texto, a questão dos gêneros textuais. Os gêneros textuais a gente pode entender como um nome que se dá a diferentes formas de linguagem empregadas nos textos. Além de que os gêneros textuais são a forma como a língua se organiza, como se manifesta nas mais diversas situações de comunicação. A língua está em constante uso, como eu já coloquei, a linguagem ela se apresenta de diversas formas. Tá? Dentro da linguagem podemos formar os textos, né? Que a gente já colocou inclusive as formas, os exemplos, tá? Só que daí dentro do texto a gente tem diversos tipos de texto, ou seja, tipos não, porque tipos vamos colocar como narrativo, argumentativo, vamos colocar diversos gêneros textuais. Esses gêneros eles vão se apresentar de diversas formas, formais ou informais. Eles podem se apresentar como uma receita, como vamos colocar aí como uma conversa telefônica, como um e-mail, como uma carta, como uma palestra, como um conto, como um artigo de opinião e muitos outros que vocês ainda vão, no decorrer, seguir como exemplos, inclusive no plano de aula que vou citar à frente. Agora vamos falar de um conteúdo extremamente importante dentro da produção de texto, que é a coerência e a coesão. Essa questão sempre confunde muitos alunos porque eles não sabem interligar essa questão dentro do texto. Então vamos colocar como coerência e coesão conceitos importantes como uma melhor compreensão do texto e para melhor escrita de trabalhos de redação de qualquer área. A coesão trata basicamente das articulações gramaticais existentes entre as palavras, as orações, frases e para garantir uma sequência de eventos. Então vamos deixar claro assim, a coerência ela liga os fatos, ela dá ideia, ela dá sentido ao texto. Então você tem que seguir uma sequência de ideias. Já a coesão são as palavras que precisam estar interligadas para continuar o sentido do texto. Então, essas palavras precisam ser bem organizadas e bem citadas, tá? E assim o seu texto vai ficar consequentemente excelente e bem elaborado. Bom, para complementar agora as informações que a gente colocou sobre produção textual, eu vou deixar aqui um link para vocês com um plano de aula elaborado para o 5º ano, na qual foi abordado o tema e ainda colocado diversas atividades para instigar os alunos na aprendizagem, tá? Agradeço a vocês, tá? Espero que vocês gostem.